Toda glória, toda honra a Jesus, o nosso motivo do Natal. A gente fica tão lindo, tão emocionado de ver essas encenações, mas eu imagino o dia que nós tivemos o privilégio de olhar nos olhos do Salvador, dizendo: eu nasci para você, eu vim para você. E eu quero falar um pouco sobre o Natal para você. E para poder falar um pouco sobre o Natal para você, eu quero ler um texto que está no Evangelho de Mateus, vai ser projetado ali, mas você pode acompanhar como você quiser aí. No capítulo 1, a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Você pode estar pensando assim: meu Deus do céu, quantos nomes legais para eu colocar nos meus filhos e netos e bisnetos. Mas eu gosto muito de ler as genealogias, e aqui é uma genealogia, e a genealogia é um relato de nomes de pessoas que fazem a composição das famílias. Todos nós temos uma genealogia, mas a genealogia não são apenas os nomes. A genealogia é a história por trás dos nomes. A genealogia são as vidas e as experiências por trás dos nomes. A genealogia são as marcas que a história traz a respeito de cada nome. E Jesus, como cada um de nós que tivemos avós, bisavós, trisavós e assim por diante, até para trás, também teve a sua genealogia. Jesus é nascido de uma mulher. Jesus nasce como homem, cumprindo tudo aquilo que uma história humana diz respeito. Então ele tem um passado, ele tem uma família, ele tem uma história. E olhando para esta genealogia, eu fico perguntando: por que o Natal para a família de Jesus? Por que o Natal para uma genealogia como essa? E aí eu descobri algo sensacional. Eu descobri que o Natal e que Jesus nasceu
para cada uma ou para cada um desses nomes que aqui foram mencionados. Jesus nasceu para cada uma dessas pessoas mencionadas na sua genealogia. E uma genealogia retrata uma família. A genealogia retrata o propósito da história de uma família. E por trás de José e Maria, e a personagem principal, que é Jesus, existem grandes histórias. Por isso o Natal foi para cada um deles. Assim como o Natal é para cada um de nós, nas nossas histórias diferentes, nas nossas experiências diferentes, nos nossos sentimentos diferentes. E eu quero tentar te mostrar isso de uma forma bem objetiva, para você entender que Jesus nasceu para você e que o Natal é para você. Por exemplo, pensando nesta genealogia e nos nomes que aqui são citados, como a gente não pensar nos grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó? Abraão, Isaque e Jacó são imigrantes. Abraão, Isaque e Jacó deixaram as suas terras, deixaram a sua pátria, deixaram o lugar de onde eles nasceram e eles decidiram, por uma direção de Deus e por obedecer à vontade de Deus, ir para outras terras, terras distantes, além dos seus limites, e ali eles foram trabalhar, e ali eles foram prosperar e continuar a sua descendência. Estes lutaram, estes batalharam, por causa disso eles conquistaram muitas coisas, porque eles se estabeleceram nos lugares pelos quais eles viveram, eles venceram. Abraão saiu de uma região e foi para uma região da Palestina. Isaque e Jacó fizeram a mesma coisa. E como não pensar que o Natal não é para uma família como essa, que tipifica tantas histórias do Brasil? O Brasil, que é conhecido por uma história de imigrantes. Um país que é o berço de muitas nações. O país que acolheu e recebeu muitas histórias e muitas pessoas. A minha família, em 1857, fez o seu registro do primeiro Bruder chegando ao Brasil no Porto de Santos. E lá, quando se perguntou a sua religião, ele declarou: eu sou protestante. E desde 1857, imigrantes vindo de uma região da Suíça, de um pequeno feudo chamado Teofental, começaram a habitar o Brasil e hoje essa família ocupa muitos lugares. Quem sabe você é descendente de italiano, de espanhol, de oriental, eu não sei qual é o seu país, a sua origem, mas é uma família de imigrantes. Provavelmente a grande maioria das pessoas que estão aqui, 99% das pessoas, 9%, são descendentes de imigrantes. E na história de Jesus, diz que o Natal veio para a família de imigrantes. Abraão, Isaque e Jacó são imigrantes, pessoas que deixaram as suas terras, foram para outros lugares e estabeleceram. Jesus nasceu, o Natal é para esse tipo de família, para esse tipo de gente. Histórias de sucesso, histórias de prosperidade, histórias de luta, de sonhos, de batalhas, de dificuldades também. Mas o Natal para você, dentro dessa genealogia, cita outros nomes. Por exemplo, nos versículos 2 e 3, vai dizer que Jacó gerou a Judá e Judá gerou a Tamar. Quem foi Judá? Judá foi um dos filhos de Jacó. Conhecemos o seu nome por causa da história das tribos. E embora a família de Jesus tenha um relato tão bonito de sucesso, de prosperidade, como o relato dos imigrantes, a história de Jesus, na sua genealogia, não omite que existem também situações e circunstâncias que não têm um lado tão bom, assim como de toda família. Toda família tem um lado bom, mas toda família também tem um lado não tão bom assim. As famílias possuem histórias obscuras.
As famílias possuem seus percalços, as famílias possuem as suas passagens que muitas vezes, se a gente pudesse, a gente gostaria de nem se lembrar. Gostaríamos que isso ficasse na zona do esquecimento. Judá foi um homem preocupado com a sua descendência, como era comum para uma pessoa da sua época, em que o homem precisava gerar homens, filhos, para que ele pudesse se estabelecer na terra, a sua riqueza pudesse ser estendida, o seu nome pudesse ser levado adiante. E Judá então teve o seu filho mais velho, que se chamou Er, e Er se casou com esta mulher chamada Tamar. E este homem, nesse casamento com ela, o seu objetivo principal era gerar filhos, homens, para que ele pudesse estender o legado do seu pai, ampliar as suas riquezas e assim ser conhecido, poderoso na terra pela sua descendência. Mas antes que Tamar engravidasse, Er faleceu. E Judá, o grande patriarca, fica preocupado, diz: o meu filho mais velho, o meu primogênito morreu sem me deixar nenhum descendente, o que eu vou fazer? E aí ele se lembrou da cultura hebreia, do que dizia os trâmites dessa cultura. Se o filho mais velho morre e o pai tem um outro filho mais novo, o primeiro da escala se casa com a viúva. E assim aconteceu. Como de costume, Judá dá o seu segundo filho, Onã, para se casar com Tamar. Judá desejava um descendente, ele desejava um neto, ele desejava uma pessoa para que a sua família pudesse crescer e o seu nome ser grande. Só que Onã não quis que a sua mulher engravidasse, e ele começou a criar circunstâncias para que ela não engravidasse. Ele a sabotava nas suas relações sexuais, ele não queria ter relações com ela para que ela pudesse não engravidar. Sabe por quê? Porque se ele tivesse um filho com ela, na cultura hebreia, o filho não ia ser contabilizado dele, ia ser contabilizado do irmão mais velho que morreu. E como assim eu vou ter um filho e esse filho não vai ser contabilizado como meu? Vai ser contabilizado como o meu irmão mais velho que morreu? Eu não, eu quero um filho meu. E ele então começou a sabotá-la. E antes dela engravidar, sabe o que aconteceu com Onã? Morreu também. Onã morreu antes que Tamar engravidasse, mas Judá estava obcecado, obstinado por ter a sua descendência. E aí ele ficou mais preocupado, muito preocupado. E aí ele foi atrás do seu terceiro filho, ainda muito jovem, jovenzinho, saindo da sua adolescência. Ele olhou, o primeiro morreu, o segundo morreu, olhou para aquele menino, quem sabe estava no canto, e disse: é você mesmo. Você vai se casar com Tamar, porque eu quero um filho da minha descendência. E esse menino se chamava Selá. E Selá, ainda muito novo, tem que se casar com ela. E Tamar fica cansada. E olha só a situação desse menino. Meu Deus do céu, se eu fosse esse menino, eu ficava pensando assim: meu irmão mais velho morreu, o segundo morreu também. Oh meu Deus, o que vai ser de mim? E esse menino então ficou preocupado com a sua vida. E Tamar também ficou preocupada em estar sendo o objeto de desejo do seu sogro, para poder gerar um filho para a descendência dele. E aí ela se cansa. E ela quer um filho, ela não quer esperar, ela quer ficar livre desse peso logo. Deixa eu dar esse filho logo para eu ir embora e seguir minha vida, quem sabe. E aí, um dia Tamar, cansada, descobriu uma situação e disse assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora de casa, vou ver um dia que meu sogro, ele quer um filho, ele vai ver só o que vai acontecer com ele. Eu vou ver o dia que ele for tosquiar ovelhas, vou me vestir de prostituta, vou colocar bastante roupa sensual, perfume, vou ficar na beira da estrada. Quando ele estiver voltando, cansado, eu vou me fazer de prostituta, e aí quando ele vier, eu vou oferecer um programa para ele. Dito e feito, ela fez isso. E quando seu sogro, Judá, estava vindo, ela
se faz de prostituta, toda sensual, e aí ele vê aquela mulher, ele fica interessado e ela para e diz assim: e daí, quer um programinha? E ele diz: é claro que eu quero. Ela diz: só que não vai custar barato. Ele diz: não tem problema, eu sou rico. Eu posso te dar todas as ovelhas que eu tenho muitos bens, eu posso te dar o que você quiser. Mas ela disse assim: não, eu não quero nada disso, não. Ela estava esperta, ela sabia o que ela queria, porque ela queria uma marca para ficar livre disso. Ela diz: me dá o seu cajado de sacerdote da família aí, só alguma coisa que identifique o símbolo da sua família, para eu me lembrar, me dá. E ele então, tão desesperado pelo programa, não hesitou, deu o cajado da família para Tamar, sem saber que era ela. Os dois tiveram lá suas relações, eles tiveram o seu programa, e Tamar ficou grávida do próprio sogro. Olha que história! Essa história faz parte da genealogia do Salvador. Uma história obscura, uma história que a gente não gostaria de contar dentro da nossa família. Mas o Natal foi para Tamar, o Natal foi para Judá. O Natal é para pessoas que enganam, que mentem, que buscam interesses escusos. E a genealogia de Jesus não esconde esse tipo de gente. Mas os versículos 3 e 4 dizem mais. Diz, por exemplo, que tem o Naasson. E esse Naasson é alguém que a gente nunca ouviu falar. Tem quase nome de remédio para o nariz entupido. Para quem tem rinite alérgica. Naasson-Nex. Um quase anônimo. E toda a família tem histórias de sucesso, tem histórias difíceis e tem histórias que quase não são percebidas. Tem muita gente na sua família que você nem sabe que existiu, mas que foi importante. Alguém que entrou na tua história e que você nem se deu conta, mas que teve um papel importante. E Naasson foi um desses. Naasson não é muito mencionado, não é lembrado nas grandes histórias da Bíblia, mas a Bíblia diz que tudo que Naasson fez, ele fez com excelência. Tudo que Naasson fez, ele fez com dedicação. Lá em Números capítulo 10, versículo 14, diz que Naasson foi escolhido para liderar uma das tribos de Judá. E ele foi um homem que comandou um exército, e as tribos e os exércitos eram divididos mais ou menos de 75 mil pessoas. E este homem, ele liderou um grande exército. E lá em Números capítulo 7, dos versículos 12, no versículo 17, diz, e isso era um privilégio para poucos, que quando os comandantes iam oferecer um sacrifício de gratidão a Deus, porque isso fica marcado, esse quase anônimo Naasson foi aquele que ofereceu um sacrifício de comunhão e gratidão a Deus. Ele é aquela pessoa responsável, ele é aquele homem íntegro, ele é aquele homem que fez tudo que fez bem feito, um tio, um primo, alguém que foi importante. E na história de Jesus existem pessoas que foram importantes, mas quase não foram vistas. Assim como na nossa história. E o Natal foi também para Naasson. Mas a história continua. Diz o versículo 5 que Boaz gerou Raabe. E antes de se casar com Salmão e gerar Boaz, Raabe era uma prostituta. Raabe tinha como ofício de vida ser dona de um bordel. Aqueles mais antigos, de uma zona de meretrício. É assim que fala? Raabe morava em Jericó. Jericó era uma cidade idólatra, corrompida. Essa mulher era uma perdida, uma história aparentemente perdida. Uma mulher que você não gostaria de receber na sua casa, na sua igreja, quem sabe, nas suas confraternizações de final de ano. Mas quando o exército de Deus foi invadir Jericó, essa mulher foi um instrumento para abrigar os espias, abrigar os soldados que faziam parte do exército. E ali
quando ela abrigou esses homens de Deus, a salvação chegou na sua casa, que foi tipificada por um tecido vermelho, que se a gente for trazer isso para a história, se tipifica o próprio sangue do Cordeiro. Diz que o tecido era carmesim, cor de sangue. Raabe, ela não foi salva quando entraram os exércitos da morte apenas. Ela disse assim: eu quero que livre toda a minha casa, livre meus irmãos, meus pais, quero que livre todo mundo, eu quero sair dessa vida, cansei de ser usada, eu quero mudar. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o povo invadiu a Jericó, ela e a sua família foram preservadas. O Natal chegou para Raabe, ela foi salva fisicamente, ela foi salva socialmente e ela foi salva espiritualmente. Por isso, Jesus nasceu, de uma pervertida para uma redimida. E assim há uma história de também prostituição dentro da genealogia do próprio Salvador. Mas sabe o que é mais lindo nessa história? Não importa quem você era, importa em quem você se torna quando o Natal nasce para você. Importa em quem você se torna quando Cristo entra na sua história e ressignifica a sua história. Por isso a palavra de Deus diz: do seu passado eu não quero me lembrar, porque o sacrifício do meu filho na cruz diz: não importa quem você era, importa quem você se tornou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo é nova, é a graça que entra. E como eu gosto da graça, porque eu tenho aprendido uma coisa. Você está comigo, amém? Vou até vir aqui na frente para te dizer isso. Na graça você não tem passado. O seu passado na graça foi superado pelo sangue do Cordeiro. E é por isso que eu gosto da música do John Newton, que compôs essa música navegando num dos navios escravos mercantes. E ele escutava o gemido dos porões daqueles negros sofrendo, que nem cantavam, porque não tinham forças, e eles gemiam uma melodia. John Newton diz que eles gemiam uma melodia. E ele começou a ouvir essa melodia daqueles porões, daqueles homens que faziam assim, e o navio ia. E ele então encontrou a salvação dentro de um navio de escravos. E aí ele disse: Amazing Grace, how sweet the song. O que ele quis dizer? Graça maravilhosa. Que som precioso é dizer graça maravilhosa. Graça maravilhosa, que doce som. Graça maravilhosa, que doce som. Enquanto aqueles negros gemiam, ele dizia: que doce som. E aí ele vai dizer assim: que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora eu o encontrei. Eu era cego, mas agora eu vejo. How sweet the song. Que som bom. Eu estou salvo pela graça. E é assim que Jesus vem para nascer para histórias de perdidos, de pessoas que alguém pode dizer: isso aí não vai mudar nunca, isso aí eu não dou nenhum centavo para essa vida. Você já ouviu isso ou não? E o Natal é para esse tipo de pessoas. Você está comigo? Mas vamos ao versículo 5, eu já vou terminar. Versículo 5 diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou a Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou a Jessé. Ô gente, estou falando de prostituição, estou falando de história de imigrante, estou falando de engano, mas toda família tem uma história de amor, tem ou não tem? Ah, tem, né? Toda genealogia tem uma história de amor. Eu posso falar da minha história de amor, uma love story, né, Amabile? Ô Jesus, nem falou amém, tá vendo só? Mas toda família tem uma história de amor, e na história, na genealogia de Jesus,
tem uma linda história de amor, que é a história de Boaz e Ruth. Ruth, uma viúva desamparada, sem amparo, encontrou um homem um dia que olhou para ela e se apaixonou. Ficou tão apaixonado que decidiu se casar com ela, mesmo sendo ela viúva. E daqui surgiu um grande romance. Daqui surge uma história de redenção para dizer que os desamparados, eles nunca continuarão desamparados. Ruth, uma estrangeira, viúva, endividada, podendo ser pega por qualquer homem, porque uma viúva na sua época não tinha autonomia sobre o seu próprio corpo, qualquer homem podia reivindicá-la, foi encontrada por esse homem. Dizem que ele era um quarentão bem alinhado, e viu essa mocinha, e chegou, e marcou território, e se casou com ela. E o texto diz que de Obed nasce Jessé. E sabe quem nasce de Jessé? O rei Davi. De uma história perdida, de uma viúva endividada, nasce um rei. Toda família tem a história de amor, que mostra coisas lindas e maravilhosas que nós nem podemos imaginar. Deus intervém na história, queridos. Por isso que o Natal é para você. E Ruth ensina que muitas vezes a gente não entende os métodos de Deus, se angustia por não entender, mas no final das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo prospera para o nosso bem, porque Deus está cuidando. E cada vez que eu cito esses versos, eu não cito esses versos da minha cabeça, eu cito esses versos de uma canção de um poeta evangélico, que eu gosto muito, chamado Estênio Márcios. E Estênio Márcios escreveu uma linda canção, uma poesia maravilhosa, chamada Tapeceiro, aonde ele diz que Deus é o próprio tapeceiro. E ele diz assim, olha só: tapeceiro, mão de artista, tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Tranças, voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem o contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho, mas no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, de honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o meu tapeceiro. Nesta genealogia, no versículo 6, diz que Davi gerou a Salomão. E é muito interessante que diz que Salomão, ele teve uma mãe que por propriedade não é contabilizada pelo seu pai. É contabilizada pelo marido que o seu pai tirou a vida daquela mulher. Mulher de outro homem. Salomão é filho da mulher de um outro homem. Toda família tem uma história de infidelidade. Mas não é uma história de infidelidade que vai destruir uma família. Não é uma história de infidelidade que vai destruir o propósito de Deus para uma família. Porque o Natal é para a família de pessoas infiéis. De histórias de infidelidade. Porque aonde está isto, Jesus pode entrar e trazer vida, graça, paz e esperança. São erros grotescos. São situações terríveis, filhos ilegítimos. Mas o Senhor é aquele que muda todas as coisas. E quantas famílias não têm na sua marca a história de infidelidade? Eu tenho isso na história da minha própria família. Mas assim como Jesus nasceu
para Salomão, para a mulher de Urias, para Davi, ele nasceu também para mim e para você. Eu quero deixar para você o seguinte: não importa a sua experiência, não importa a sua história, não importa as suas memórias, não importa o que você já fez de errado, importa que o Natal é para você. E quando o Natal vem, que é Jesus, tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado. Um passado obscuro se torna num presente glorioso e brilhante, se torna numa expectativa de um futuro. Jesus nasceu para você. Não importa como você é, não importa o que você traz na sua genealogia, o que importa é que Jesus nasceu para você. E aí, quando eu olho para essa genealogia, eu vejo por que Jesus nasceu para essa genealogia. Porque esta história de família precisava de um Salvador. Esta família precisava de um Salvador. E o Natal é a história de um homem que nasce para ser o Salvador de qualquer história e de qualquer família. Por isso o Natal é para você. Olha para quem está do seu lado e diga: o Natal é para você. Não existem famílias perfeitas, não existem histórias perfeitas, mas todas as histórias precisam de um Salvador. E é por isso que o Natal é para você. Eu queria te convidar, se você quiser, a ficar em pé, porque eu quero orar pela sua família, quero orar por você, porque o Natal é para você. Podemos cantar? Senhor, muito obrigado por essa linda história que conecta tantas histórias e tantas experiências. Obrigado porque é um doce som saber que a graça nos salva, que a graça nos encontra em qualquer circunstância da nossa vida, seja na prosperidade, seja na conquista, seja no fracasso, na tristeza, seja no desespero, seja na infidelidade, seja no medo, seja na angústia, a graça nos encontra. Ah, preciosa graça desse Cristo que nasceu para cada história que está aqui agora, para cada família que está aqui agora. Jesus nasceu para cada um de nós. O Natal é para cada um de nós. E que nesta noite nós possamos ter isso no nosso coração. O Natal é para mim, para a minha história, para as minhas marcas, para a minha família. É para mim. Jesus nasceu para mim. Jesus nasceu para você. Glorifiquemos a Ele.